tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos lá para mais uma live, né, gente? Bom, live de hoje, enquanto o Instagram vai chamando a galera aí, eu já vou dando introduçãozinha aqui. Live de hoje, ela vai ficar querida com a doutora Isabela Souza. A doutora que é uma querida, tá sempre aqui no canal da Parótida. Tenho várias lives com a doutora já, tenho uma live só de tumores na parótida, eu tenho outra só de gratidão, essa de gratidão é muito bacana. Tenho outra também de iodoterapia, né? Iodoterapia é um procedimento que algumas pessoas que tiveram cânceres na tireoide fazem, né? E pode ter alterações nas glândulas salivares, né? Então, por isso, parótida, glândula salivar, né? E hoje eu convidei a doutora Isabela, que é uma querida, para fazer duas lives. Já sou logo abusada, peço logo duas lives de uma vez, né? E hoje a live vai ser sobre alterações hormonais da dona tiroide, né? Isso mesmo, gente. A dona tiroide que vocês tanto me pediram, a doutora já entrou. Eu vou tentar fazer o possível para fazer algumas perguntinhas de vocês, tá, gente? Obviamente eu não vou conseguir fazer todas, mas eu vou tentar. Boa noite, Neila. Linda. Boa noite! Oi, doutora, Tudo tudo bem? bem? Que bom, mais uma vez, doutora. Eu fico aqui, né, falando, nossa, de novo a doutora Isabela, vamos lá. O pessoal, nossa, o pessoal O adora, povo não, doutora, quando você não desistiu de mim ainda não, né? Não desistiu não, eu queria falar, não enjoou de mim ainda não. jamais, você acha? Jamais. Aliás, eu ia falar assim, nós somos, eu não sei se é oficial, então não sei se eu posso falar, mas ó, tem uma boa parte, não só eu, mas como o pessoal da parótida também, que nós somos brabuleta. É oficial já. Aê! Eu consumo conteúdo, doutora. Quando eu falo que eu consumo mesmo. Eu É sei oficial? disso! É oficial já, É doutora? oficial, borboletário aberto. Ah, então tá ótimo. Ai, doutora, ó, mais uma vez, obrigada. Imagina! Obrigada por aceitar mais uma vez. Eu estava aqui explicando para o pessoal que eu já falei, quando eu chamo a doutora Isabela, é para fazer logo 50 mil lives. Eu falei, então já pedi logo duas. Que é uma Tá ótimo. sobre. Aqui Sobre é parceria já assinada, registrada em cartório. Então, vambora! querida. Doutora, eu estava falando aqui para eles que hoje nós vamos falar só da parte hormonal, né? Só Sim, sobre hipotiroidismo, hipertiroidismo, tireoidite é. Hashimoto, que a parte de carocinho, bolinha e outros assuntos de Vem pra cirurgia é frente, em vocês outra podem live. ficar tranquilos. Exatamente, pode desmembrar para ficar uma coisa mais para tirar, né? Isso. Unificar as duas, mas de formas diferentes. É. Vamos lá. Então, assim, Eu só para já explicar, já que a gente falou que a gente vai desmembrar, quando a gente sim, pergunta assim, tem problema na tireoide? São dois aspectos. Um é o que a gente vai conversar hoje, que são os aspectos sim, hormonais. E é isso que aparece no seu sim, exame de sangue, tá? Então tem gente que fala assim, eu tenho nódulo, mas nunca deu nada no meu exame de sangue. Essas coisas são desmembradas, elas podem coexistir, às vezes elas coexistem, mas são coisas distintas. Uma é a tireoide não funcionar bem, que é tema da nossa live de sim, hoje. Segundo sim. aspecto é ela ter caroço bolota. Caroço e bolota Hum, não necessariamente está relacionado, mas primeiro é importante vocês entenderem as alterações hormonais para depois a gente chegar na outra parte. Então, por isso que a gente está começando hoje falando disso, das alterações que vão sim. aparecer no exame de sangue, que é o que vai dar sintoma na maior parte das vezes. Ou seja, não é só porque a pessoa tem um carocinho que ela precisa ter necessariamente alteração hormonal. E vice-versa, não, doutora? Exatamente. Então, olha só, 60% da população, a estimativa é que 60% da população tenha caroço, tenha nódulo na tireoide, tá? Pode ser um nódulo Uhum. sólido, uma bolinha, pode ser um cisto, que é tipo um balão cheio de líquido. Dessas 60%, a grande maioria são mulheres, né? E dessas pessoas, nem todo mundo vai ter alteração no exame de sangue. Quem vai ter alteração no exame de sangue? Quem tem a tireoide que não funciona bem.
E aí ela pode não funcionar bem para menos. Então, assim, ela produz pouco hormônio, que é o hipotireoidismo, que é o mais comum e que é o famoso porque todo mundo acha que engorda ou que não emagrece por culpa dele. E a gente tem o oposto, que é o hipertireoidismo, que é quando ela produz hormônio em excesso. E aí, produzindo hormônio em excesso também traz uma série de consequências. O hipertireoidismo ele é mais grave. E aí, um alerta aqui, tem muita gente que toma hormônio da tireoide, induzindo um hipertireoidismo para emagrecer. E isso não é legal de forma alguma. Porque, assim, emagrecer de forma não intencional, quem tem o hiper não gosta, não, tá? Esse emagrecer de forma não intencional não é legal. E ele traz junto uma série de outras alterações que também são prejudiciais. Aí nós vamos conversar de todas essas alterações, esses sintomas, as causas e tudo mais. Mas, assim, para a gente já começar dando um apanhado, a gente tem essas duas pontas que não são legais. O legal é a gente ficar no meio. O mais frequente, então, é o hipotireoidismo, É o doutora, hipotireoidismo. Ele é muito mais frequente. O hiper é mais complicado. Então, é por isso que quando tira a tireoide, é mais fácil tratar um hipo do que um hipertireoidismo? Quando você tira a tireoide, essa é uma dúvida também que é bem frequente. Todo mundo que tirou a tireoide vai para o hipo. Porque pensa assim, o que é o hipo? É a produção pouca ou nenhuma do hormônio. Se você não tem a tireoide, você não produz. Se você não produz, você tem o hipotireoidismo. Aí eu sempre escuto assim, mas meu exame de sangue tá normal. Por que eu tenho hipo? Porque você toma remédio. Se você toma o remédio e ele está na dose correta, eu espero também que seu exame de sangue esteja normal. É isso que a gente espera que aconteça. Então, a pessoa que tirou a tireoide, ela tem o hipotireoidismo. E se não altera no exame de sangue, é porque a dose do hormônio está adequada. E ela está tomando a dose certa. Tá? Mas todo mundo que tira tem hipo. E que hormônio que é esse, doutora? Como que funciona o nosso organismo? Tá. Então, vamos lá. A tireoide, ela produz um hormônio que se chama, o T4, né? O T4, ela produz grande parte, cerca de 85, 90% do hormônio que ela produz é o T4 e uma pequena parte é o T3. Então, o T4 ela tem 4 moléculas de iodo e o T3 tem 3 moléculas de iodo. Então, vamos lá, para simplificar. Produz o T4, que é a maior parte. Esse T4 vai cair na corrente sanguínea, vai para o seu corpo e lá no seu corpo ele é transformado na forma ativa. Então, o T4 não é o que faz funcionar. Ele é uma etapa ele é uma etapa dessa síntese toda que a gente tem no corpo. E aí a gente vai produzir então o T3. O T4 vira T3. O T3 é a forma ativa. É ele que manda seu corpo ter energia. Então ele vai dar energia para suas células, ele vai mandar seu metabolismo funcionar. É tipo, bora lá, galera. Vamos fazer as coisas, vamos funcionar. E aí, pensa assim, se você não tem esse hormônio te mandando funcionar, o seu metabolismo desacelera. E aí vai pensando na pessoa que vai ficando desacelerada, que tem um bradipsiquismo. O que é isso? O pensamento está lentificado, a memória fica ruim, às vezes ela não consegue ter um insight muito rápido, tem sintomas que se confundem com depressão, pode ter alterações de retenção de líquido, dificuldade de perder peso. Essa pessoa também ela vai ter o intestino mais preguiçoso, unha quebradiça, quebra a unha muito fácil, cabelo cai horrores. Isso tudo é porque o seu corpo não está produzindo de forma adequada, ele está desacelerado. E aí, ao contrário, quando eu tenho essa produção em excesso, eu vou ter o quê? Eu tenho o hipertireoidismo. No hiper, o que a pessoa vai ter? Ela tá aceleradíssima. Não sei se você já viu aquele desenho Sem Floresta, que tem tem um esquilinho que ele corre, tem uma hora que ele toma um energético, um Guaraná, não sei, que ele vê o raio laser passar tipo a Matrix, assim, câmera lenta na frente dele. É isso. Sim. A pessoa fica ligada na voltagem high.
E aí, o que que ela vai fazer? Além de uma agitação mental, ela tem uma ansiedade muito grande, uma insônia muito grande também. A pessoa não dorme, ela fica agitadíssima. Ela perde peso mesmo comendo muito. Eu tive um paciente, já tem alguns anos que eu operei ele. Na época eu acho que ele tinha 22 ou 23 anos. Ele me falava que assim, ele acordava, aí ele comia 6 pães, mais um prato de macarrão. E eu não lembro, tinha mais alguma outra coisa. Acho que era um copo de Toddy. Isso era o café da manhã dele, de todos os dias. E ele não ganhava 1 grama. Ele era assim, sabe, uma vareta. E trabalhava pesado, trabalhava de pedreiro. Então, assim, ele precisava de massa. E ele não tinha. Ele tinha um hipertireoidismo de dificílimo controle. Era uma doença de Graves, assim, que já estava muito difícil. Não controlava com medicação, realmente foi para cirurgia. E aí eu falei com ele, assim, olha, depois da cirurgia, seu metabolismo vai cair. Você não vai ter necessidade de comer o que você come hoje, mas por hábito, você vai acabar comendo. Ele, não, se eu não estiver precisando, eu não vou. Eu falei, você vai. E você vai engordar. Escuta o que eu tô te falando. Ele voltou com 15 dias, ele tinha ganhado já, acho que uns 5 ou 6 quilos. E aí, assim, aí a gente foi ajustando a medicação, mas ele ficou bem, conseguiu controlar e tudo, mas foi mais uma reeducação alimentar depois. Porque a gente põe culpa só na tireoide, mas ele estava ganhando peso não era por culpa da tireoide, porque ele tinha um hábito alimentar terrível, que no começo eu entendo que era justificado, porque ele tinha hipertireoidismo, mas ele depois foi por conta dele. Ele continuou comendo tanto que ele comia, né? E aí, assim, não é só culpa dela. Muita gente fala isso, né, doutora? Ai, depois que eu tenho hipotireoidismo, eu engordei bastante. Então não é só culpa do hipotireoidismo. Não é só culpa do hipotireoidismo. O hipotireoidismo tem sim sua parcela de culpa, porque ele lentifica o metabolismo, ele deixa assim um pouco mais difícil de emagrecer quando ele não está controlado. Mas assim, isso é um outro mito. Que a obesidade está relacionada à tireoide, tem uma relação, mas não do jeito que as pessoas pensam. O hipotireoidismo não causa obesidade. Ele causa, sim, uma retenção de líquido que vai aí para uns 5, 6 quilos. Concordo que 5, 6 quilos é bastante, não estou tirando a culpa dela, mas obesidade não. Agora, o contrário é verdadeiro. A obesidade é fator de risco para o câncer de tireoide. Então, assim, Por quê? por que a obesidade é fator de risco para o câncer de tireoide? Bom, tem diversas explicações. Uma delas está relacionada com o fato de a obesidade causar uma inflamação como um todo no corpo. E essa inflamação, ela propicia que a gente tenha erros, né? Que aconteçam erros. A nossa célula o tempo todo está se multiplicando, se mutando. Se duplicando. E aí, às vezes, essa duplicação sai errada. E se essa duplicação sai errada, eu tenho ali o início de um tumor, que pode ir para frente ou não. E aí é a oncogênese, a carcinogênese. Uma vez que ele mudou, a gente tem diversos mecanismos no corpo que fazem esse tumor regredir, assim, você destrói aquela célula. Então, para acontecer um câncer, eu preciso de que tenha essa mutação e que tenha fatores em volta que façam com que essa mutação não seja corrigida, né? E aí eu tenho realmente, de fato, ali um tumor que começa. E da hora que ele começa até que ele cresce e vira uma bolota, demora algum tempo, em média 2 anos. E aí depois que ele se formou e que ele vai crescer, ele cresce de forma lenta, falando especificamente aqui da tireoide, a parótida também, mas vamos falar da tireoide. Ele vai crescer de forma bem lentinha, até que ele se torne, de fato, uma bolota grande e visível. Então, assim, ele tem um comportamento que a gente chama de indolente, ele é bem lento no crescimento dele. Doutora, perguntaram aqui se o hipotireoidismo ele pode causar arritmia. O hipertireoidismo causa arritmia, sim. Esse, inclusive, é uma das causas, um dos motivos da gente tratar o hipertireoidismo com mais agressividade, entre aspas, assim.
Quando ele não controla bem com medicação, a gente pode tratar ou com a iodoterapia ou com a cirurgia. O que que a iodoterapia, nesse caso, vai fazer? Ela vai destruir as células da tireoide. Qual que é a grande questão? A ideia original é que a iodoterapia diminua o funcionamento, mas que a tireoide continue funcionando bem, obrigada. Mas eu não tenho controle na quantidade dessa inflamação que vai ser gerada. Isso vai de pessoa para pessoa. Eu recebi até mensagem no direct essa semana de uma pessoa que fez a iodo para o hipertireoidismo, já tem 30 dias, e que não adiantou até agora. Até agora não fez efeito. Existem pessoas que tomam a dose do iodo e cai para o hipo rapidinho. Então isso vai muito de pessoa para pessoa. Porque uma vez que o remédio entrou no seu corpo, a gente não tem controle do que aquilo ali vai causar, porque vai muito do metabolismo de cada pessoa. Então, eu vou fazer a iodoterapia e eu vou causar uma destruição. É destruição mesmo. Eu vou destruir assim, parte da tireoide para que ela pare de produzir hormônios em excesso. Com o tempo, a tendência é que essa pessoa desenvolva o hipo. Então, eu transformo um hiper num hipo, porque ele tem consequências menos graves. E qual que é a principal consequência? Arritmia cardíaca. Essa é uma das coisas mais graves que o hipertireoidismo vai causar. A outra opção de tratamento, mais agressiva assim, seria a cirurgia. Mas a cirurgia, você tirou a tireoide, você vai ter o hipo mesmo. Não é nem com o tempo, não. É no dia seguinte você já sai com hipotireoidismo. E doutora, quando que chega nesse estágio de retirar a tireoide por conta do hipertireoidismo? Quando não consegue controlar com medicação. Quando a pessoa está muito sintomática, os exames ainda estão muito descontrolados e a gente não está conseguindo. Então, a medicação que a gente usa mais comumente é o Tapazol. Então, você vai usar, começa com Tapazol de 5, de 10, de 20, 40. A pessoa não está controlando, não adianta ficar batendo na mesma tecla. Tem que fazer a cirurgia. Ou a iodo, que seja, né? Aí vai ver cada caso. Mas a questão é que você vai olhar sempre a sintomatologia da pessoa. O tanto que a pessoa está sintomática, o tanto que ela está sofrendo com aquilo. Então, é isso que a gente vai olhar principalmente. E, doutora, no caso do hipotireoidismo, a pessoa toma lá aquele comprimidinho, o famoso... A levotiroxina. É isso aí. Muita gente esquece, às vezes, de tomar o remédio e fica descabelado. Pode tomar depois que você tomar o café da manhã? Pode. Não tem problema? Assim, vamos lá. Pode, mas vamos, aspas, abre aspas. 2 pontos. Vamos lá. O que é o ideal, tá? Você tomar ele em jejum. Então, acordou, toma o comprimido, espera 30 minutos antes de tomar café. Por quê? Porque eles são microgramas. Então, lá, 50 microgramas, 75 microgramas, 100 microgramas. Micro, gente, é coisa muito pequenininha. E a gente está falando de um hormônio. Então, ele vai ser melhor absorvido pelo seu corpo se você tiver com o estômago vazio. Se cada dia, vamos pensar assim, um dia eu tomo com leite, no outro eu vou comer um pão, no outro eu vou fazer um ovo mexido. Cada vez tem uma coisa diferente no seu estômago. Além de mudar pH, porque isso altera na absorção, altera o tanto que o hormônio vai estar disponível ali, cada dia você ia absorver uma quantidade diferente do remédio. E eu não consigo ter um controle. Então, o ideal é você tomar em jejum. Esqueci. E agora? Faço igual ao anticoncepcional? Tomo no dia seguinte? O que eu faço? Não. Você toma no mesmo dia. E aí, o que você vai fazer? Vai comer junto com o seu pão? Não. Você vai esperar 2 horas da sua última alimentação. Então, lembrou depois do café? Tomou café 8 horas? Espera até as 10. Toma o comprimido e dá mais 30 minutos até você se alimentar de novo. Pode beber água? O ideal é que você não beba nem a água. Mas se não tiver como, tiver que beber, bebe a água lá. Mas assim, 2 horas, gente, dá pra segurar um pouquinho. Pensa assim, você vai fazer exame de sangue, você aguenta mais tempo que isso sem água. Mas se não tiver jeito, precisar beber, toma água. Isso aí vai ser o menor dos problemas, tá?
tem muita gente que às vezes fala assim, eu posso tomar e voltar a dormir? Não tem problema nenhum. Pode voltar a dormir, pode tomar e volta para cama. Isso aí não é um problema. Tem pessoas também que preferem tomar à noite. E aí tem alguns estudos americanos mostrando que tomar à noite pode melhorar a absorção, porque você passa a noite inteira com o remédio no seu estômago. Aí, nesse caso, você vai respeitar as 2 horas. Então, por exemplo, você vai dormir às 10. Às 8 você come, janta, não come mais nada. 10 horas você toma o comprimido e aí você vai deitar. Entendeu? E aí você pode fazer isso também? Pode. O importante é você manter mais ou menos uma rotina. Não tem que ser cravado, assim, todo dia 7h01. Se passar para 7h32 já não pode. Não, pode. Tá? Mas assim, tente manter o mesmo horário, porque isso é importante. Pensa que é um hormônio que está sendo produzido e o seu corpo funciona em ciclos. Então, se você mantém os ciclos, você ajuda seu corpo. O que significa também que mudar de uma marca para outra não é legal. É isso que eu ia falar. Trocar assim, a marca pode, doutor, ficar trocando? Olha, poder pode, né? Mas não é legal. Por quê? Não é o mesmo remédio? É o mesmo remédio. É a mesma dose? Sim. Mas qual que é a diferença? De marca para outra, de uma marca para outra, eu tenho pequenas diferenças no revestimento do comprimido, no tipo de associação que tem ali dentro. Então, por exemplo, vamos falar assim, um vai absorver melhor no estômago, o outro vai causar menos incômodo gástrico. Cada um vai ter uma pequena diferença. Tem problema, então, assim, tem muito colega assim que às vezes fala, já passa, prescreve, tem que ser a marca X. E às vezes a pessoa não tá com grana para comprar aquela marca X, porque quer pegar no posto e o posto vai dar o genérico. Tem problema? Não tem. Tá bom? Sendo muito sincera. A questão é a seguinte: se na marca X você tomava 50 e você trocou pro genérico, pode ser que você precise mudar a dose. Pode. Tem gente que não altera, tá bom? Porque isso aí vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que você troca 25 microgramas e faz nem cosquinha. Tem gente que se você alterar 12, vai assim, o TSH tava 0,1, vai para 5, ou o contrário, tava em 16, eu tive um paciente que aumentou um pouquinho assim, do 16 caiu para o 0,5. Então, isso é muito de cada pessoa, essa sensibilidade. A maioria das pessoas é mais sensível, então quando eu troco a marca, eu normalmente acabo ajustando a dose. E aí, uma vez que você estabilize na dose do genérico, fica com ele, dá a mão, abraça e vai embora. Não tem problema nenhum. Só saber que vai ter que, às vezes, trocar a dose. Ah, mas aumentou minha dose, significa que piorou? Não, significa que você absorve um pouquinho menos daquela dose e tá tudo bem, gente. Não tem problema. Não precisa ficar fissurado nessa coisa de número, né? Ah, subiu um pouquinho o meu remédio, não piorou, gente. Calma, tá tudo bem, vamos lá. Tem que ver o resto, com o todo, né? A pessoa como um todo. A minha mãe, esses dias aumentaram a dosagem dela, né? Ela falou, nossa, acho que eu piorei. Eu falei, não, mãe, Tá calma. Às ajustando. vezes é ajustar, É, né? Às vezes ela trocou a marca. exatamente. E aí eu falei, não, mãe, dá alteração É. mesmo, né? Tem que ir com o médico. Mas eu ouvi um comentário aqui que a pessoa falou, eu achei que era coisa da minha cabeça, mas não, né? Uma grama pode fazer uma diferença, Muito, né, doutora? muita diferença. Assim, existem pessoas que realmente têm uma dificuldade um pouco maior na absorção. Existem pessoas que tomam, por exemplo, 350, 400 microgramas de levotiroxina e mesmo assim não controla o TSH. Tem uma paciente minha que é uma querida, que ela operou comigo, ela ainda era adolescente. E ela era uma dessas, que quando operou, tava lá com 350, 400, e o TSH dela sempre assim, não era um pouquinho alto não, tá? Era 50. Aí baixou para 25, a gente ficou super feliz no 25. Demorou anos para conseguir abaixar. Agora que tá chegando perto do normal, ainda Nossa. não tá normal, mas já reduziu a dose dela, ela já está reduzindo a dose da medicação.
Porque aí, assim, são vários fatores que a gente olha junto, né? Não é só o TSH. Mas isso acontece. Tem gente que precisa de doses muito altas. É normal, né, doutora? Não precisa ficar, não Não. precisa se preocupar, né? É tudo assim. São várias coisas juntas. Doutora, eu vi que existem alguns tipos de alimentos que pode ajudar aí tanto no hiper quanto no hipotireoidismo. Tem. E Então, eu aí, queria saber um pouco. vamos lá então. Vamos voltar um pouco lá na conversa do T4 e do T3. Quando o T4 vai ser transformado no T3, eu preciso de alguns nutrientes para ajudar, porque tudo no nosso corpo é reação química. Se você achou que o seu ensino médio foi inútil, não é. Tudo, tudo é química. A gente precisa daquilo ali. Então, assim, eu vou precisar principalmente de quê? De selênio. E o que é rico em selênio? Onde que eu encontro o selênio? Principalmente na castanha do Pará. É a que tem a maior disponibilidade de selênio, é a castanha do Pará. 2 por dia já tem a quantidade de selênio que eu preciso. Isabela, castanha tá caro, não dá para comprar, ou eu não gosto, e a gente não gosta. Se você botar um pacote na minha frente, você tem que tirar porque eu como igual pipoca. Ai, Eu me Deus. controlo para não comer, porque muito Eu também não é também. bom, tá, gente? Mas assim, eu achei uma, de fazer uma aspas, achei uma que ela tinha cacau em volta, ela fica igual um bombom, Ah, mas assim, eu não. acabei com o pacote. Ai, não me mostra não. Senão eu vou acabar com o pacote, doutora. Com certeza. Gente, Muito bom! eu sou formiga ainda. É Meu Deus, muito fala bom isso. com cacau e acho que, não lembro se tem. Deve ter um pouco de açúcar, assim, porque fica igualzinho bombom, né? É doce, é gostoso demais. Mas, assim, enfim. 2 castanhas do Pará são o suficiente, mas se você não quiser comer a castanha, tem outros alimentos que são ricos em selênio também. Peixes, os ovos, principalmente a gema do ovo, tem bastante, algumas verduras também. Então, a pessoa ter uma alimentação variada já vai ajudar. O que mais que eu vou precisar de bastante também? Do zinco. O zinco também é importante. E aí, o zinco também é importante para cabelo e para unha. Então, quem tem hipotireoidismo e tem muita queda de cabelo e muita unha quebradiça, às vezes é interessante intensificar a alimentação de zinco ou suplementar, porque tem gente que não dá conta de comer tudo o que precisa. Eu, por exemplo, rotina louca, hoje eu vou confessar para vocês que eu estou assim, a antítese do que eu falo para vocês fazerem, eu acordei, tomei café, tive que sair para poder levar minha mãe. Fui com minha mãe e com minha menina levar ela na consulta. E aí, naquele corre-corre, depois levei de volta para depois atender ambulatório. Eu não almocei. Fui chegar em casa, era quase 4 horas da tarde. Voltei de Uber. Quando eu cheguei de Uber, o Uber também não me deixou na porta, me deixou antes da portaria do condomínio. Eu tive que subir tudo a pé. Quem viu as histórias deu bolho no meu pé. E eu terminei de chegar descalço, inclusive. Aí quando eu chego em casa, até que toma banho, que resolve tudo, eu fui jantar, já era umas 7 e pouco. Então, do meu café da manhã até o meu jantar, se eu comi uns 3 biscoitinhos que tava lá jogado na bolsa, foi só isso. Então tem dia que não dá, gente. Eu entendo que não dá, mas isso não pode ser a regra, tá? Mas ok, você não come bem, eu te entendo, tudo bem, tamo junta. Suplementa, né? E aí, assim, não tem dose de receitinha de igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma necessidade, mas se você resolver que você vai tomar por conta própria, eu te sugiro que você compre esses suplementos polivitamínicos de farmácia, porque eles não têm doses altas, eles têm doses normalmente bem abaixo do que a gente precisa na suplementação, mas é uma dose que é segura para toda a população. Então, assim, é uma dose que não vai fazer mal para ninguém, vai ajudar, não é uma suplementação na dose terapêutica, mas ajuda bem, obrigada também. O que mais que eu preciso? Preciso de ferro. Onde que eu consigo ferro? Verduras verdes escuras, nas carnes, nos ovos, isso tudo você vai conseguir também. Eu recebi essa pergunta também. Eu não como carne vermelha. Preciso começar a comer carne vermelha depois que eu operei? Não, Pelo amor de Deus. não precisa. Não faz isso não. Né, Vanessa? Você não precisa. Você consegue tudo isso em diversos outros alimentos, tá?
você não precisa mudar o tipo da sua alimentação, a não ser que você coma muito mal, tipo meu dia hoje, aí eu te sugiro que você mude para melhor. Mas você não precisa. Se você é vegetariano, vegano, ou se você não come carne vermelha, tudo bem. Tudo bem. Você consegue manter isso de forma adequada. E aí chega na parte da vitamina B12, que é onde normalmente todo mundo trava. Sou vegano, sou vegetariano, consigo manter a B12? Consegue. Qual que vai ser sua principal fonte? As algas. Ah, mas aí eu não como alga e eu não como isso, eu não como aquilo. Então tá. Então, se você não come de tudo e você ainda precisa, talvez você precise sim. E aí, nesses casos, grande parte das pessoas precisam repor a B12 quando são vegetarianas ou veganas e não tem um aporte adequado de outros tipos de alimentos. Aí, nesses casos, eu vou precisar. Quem é só vegetariano e não é vegano, consegue no ovo. O ovo é uma fonte muito rica de B12. Se você não come o ovo, aí você tem que comer principalmente as algas, mas também tem um monte de outros alimentos, os grãos no geral tem. Lentilha, doutora. Oi? E a lentilha? Então, os grãos em geral tem muito também, lentilha, grão de bico, aí vai ter um monte de outras coisas que vão te ajudar também. Mas assim, eles têm uma quantidade um pouco menor, né? A alga ela tem uma quantidade maior, então é mais fácil, é mais rico. Mas você consegue. Então você tem que comer grãos variados todos os dias, tá bom? Isso tudo vai te ajudar. É que eu abri uma reticência da lentilha porque, assim, eu sou Sim, vegetariana, né? Não como nenhum tipo de carne, nem vermelha, nem amarela, nem rosa, não como nenhuma. nem de bolinha. E eu, na... e eu assim, também não consumo muito ovo. E a minha B12 Maravilhosa. é mil e caralho. Maravilhoso. É Maravilhosa. até acima. É. Não se sabe por quê. Porque você come Mas é bem. que eu. Não, viu, doutora? É que não. Vamos ser honestos aqui. Mas eu gosto muito de legume, enfim, Sim, eu gosto muito. Eu como muita lentilha. Lentilha é. mesmo, eu como acho que quase todos os dias. Pois é. Todos os dias. A lentilha ela é Então, ótima. Ela é, inclusive, é, um excelente substituto para o feijão, né? é, Na Espanha, come eu muito mais lentilha do que o feijão. O feijão ele é tradicional aqui. A gente come o feijão porque sim, é cultural. A palavra é essa, é sim. cultural, né? E assim, eu, por exemplo, eu gosto de comer arroz com feijão. E aí você viaja para algum lugar assim que não tem tanto arroz com feijão. Eu sou mineira. Minas é arroz, feijão e alguma outra coisa. E aí, às vezes, você sai de Minas, vai pra praia, sei lá, algum outro lugar, não é arroz e feijão e a comida. Não é, Eu né? volto para casa, eu quero um arroz com feijão. Então, mas assim, isso é cultural, é costume, não tem problema nenhum É, você consumir outras coisas, pelo contrário, é saudável que você faça isso. E o outro aqui em alimento, São Paulo, ah, aqui em São Paulo é arroz, feijão, batata frita e bife. é, Então, assim, eu fico só no arroz e feijão é. mesmo. A batata Batata como de vez frita em é bom quando, mas também. eu como de vez em quando, mas assim, não sou muito chegada, não. Não, Eu sou não, bem nojenta. é? É, Sabe o que eu amo? Inhame frito. Já fez? não fiz, doutora. Eu É gosto de bom. fazer inhame purê. Sim, Ah, adoro. Não, eu gosto também do eu sou purê. uma pessoa muito esquisita pra comer. Nossa, eu gosto muito dele purê, mas assim, eu comi ele frito, eu fiquei apaixonada. Eu acho que eu comi quase que É, tudo sozinha. É bom, vou fazer ele frito. é muito Vou fazer bom, ele frito ficou muito gostoso. pra- Bom, voltando aqui, outro alimento que é importante para a dona tireoide, para quem come, tá, gente? Peixes. Uhum. Por que os peixes são bons aqui para a dona tireoide? Porque eu tenho iodo. E o É, que é que eu uso como base para produzir os hormônios da tireoide? Iodo. Então, sem iodo no seu corpo, eu não produzo. O que que eles fizeram? Muito antigamente, vocês devem conhecer ou ter história de alguém que tinha aqueles papões, aquelas bolatonas no pescoço. Hoje a gente ainda acha sim, algumas pessoas, principalmente senhorinhas, bem senhorinhas do interior. Por que que sim. acontece esse papo? Porque quanto mais para dentro do Brasil, mais longe do litoral você tá, e aqui em Minas a gente ainda encontra bastante gente assim. Por quê? Porque quanto mais você sai do litoral, menos peixe, as pessoas comem menos peixe de origem marinha. Porque o peixe de água doce não tem tanto iodo. Tem, mas tem menos.
E aí, os frutos do mar como um todo, os peixes vão ser ricos em iodo, e essas pessoas iam desenvolvendo o bócio, aquele papo, por falta de iodo. Hoje, o sal é iodado. Então, eu tenho iodo no sal. Então, todo mundo come sal, não come? Então, se você come sal, e às vezes até em excesso, você está consumindo iodo. Por isso que não falta tanto. Então, nós temos uma população que come muito pouco peixe, mas come muito sal. Então, isso supre. Tá? Então, a gente não tem uma carência de iodo e hoje você não vê que esses papos tão grandes, porque o sal é iodado. Existe algum alimento que não pode, doutora? Que não pode consumir? Proibido não, tá? Existem alguns alimentos que consumidos em excesso de algumas formas podem sim prejudicar, mas proibido não existe. Então, assim, aquela coisa muito rigorosa de eu não posso comer de jeito nenhum, não existe, tá? Vamos lá, então, alguns que a gente vai chamar a atenção. A soja tem isoflavona. O que isso vai fazer? Ela impede que o seu hormônio funcione de forma adequada. Então, a soja consumida em excesso, ela pode sim ser prejudicial para quem tem hipotireoidismo. O que é excesso? Eu comer grandes quantidades todos os dias. Eu consumir quantidades moderadas, uma vez ou outra, ou quantidades pequenas todos os dias, não vai te causar grande prejuízo. O que mais? Que é a couve. Couve ficou famosa por causa dos sucos. Os sucos detox, você taca a couve crua ali no meio. Um suco por dia, não tem problema. A partir de 2, aí eu já começo a ter pequenas interferências. Quero comer couve na salada. Posso? Claro. Super saudável, ótimo. Inclusive fonte de ferro, de um monte de outras coisas. A couve crua, qual que é o problema dela? Ela tem tiocianato. Ela e todos os outros alimentos crucíferos. O que são esses alimentos? Repolho, a couve de bruxelas, o brócolis, todos eles vão, então, eles vão competir pelo iodo dentro da sua tireoide. E aí eu impeço que o hormônio seja formado. Entendeu? Então tem uma produção menor desse hormônio. O que é o pulo do gato aí? Consumir esses alimentos cozidos. Porque aí eu tiro grande parte dessa substância. E aí você pode comer à vontade. Quer comer cru? Pode, mas aí você vai comer em uma quantidade pequena e de preferência não comer todos os dias, tá? Então, quero tomar um suco detox? Excelente, sou super a favor. Varia. Nem todos os sucos têm que ter couve todo dia. Dá pra mudar. Bota couve aí umas 3 vezes na semana, nos outros dias você come outras coisas. Não, tem que ter couve? Ok. Então, põe uma folha ou meia couve já é o suficiente para um suco. Taca lá meia couve e o resto você vai tentar consumir de uma forma diferente. Então, assim, tudo é um equilíbrio, né? Que a gente tem que entrar ali na alimentação. E, no geral, isso eu falo para toda qualquer pessoa que tenha problema de tireoide ou não, evitar açúcar em excesso, gorduras em excesso, frituras, alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque isso inflama seu corpo, isso inflama seu intestino. E aí, o seu intestino tem que estar bem para o seu corpo estar bem. E aí, agora nós vamos entrar num momento assim, um pouco mais profundo da conversa, que é o seguinte. Existe o eixo intestino-cérebro, que a gente sabe que o intestino é nosso segundo cérebro, para não dizer que ele é quase que o principal. Por quê? Porque grande parte das bactérias que existem no nosso corpo, a gente tem um tanto de bactéria, e a maior parte delas está no intestino. E essas bactérias que estão ali, elas podem ser bactérias nocivas, que inflamam, que te impedem de absorver os nutrientes, que podem te causar uma inflamação intestinal, ou podem ser bactérias boas. E o que essas bactérias fazem? Elas digerem parte do alimento para você e elas produzem substâncias que às vezes a gente não produz. Uma delas é a serotonina. O que é a serotonina? É o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, sabe? Assim, quando a pessoa está deprimida, ela tem falta de serotonina. Então, se eu não tenho um intestino legal, eu altero o meu humor, eu altero minha saúde, eu altero o metabolismo do corpo inteirinho.
Então vamos lá. O que que isso tem a ver com a tireoide? Primeiro, eu vou absorver menos os nutrientes que eu preciso. Segundo, eu vou produzir menos dos outros hormônios que eu vou ter necessidade. Entre eles, vai alterar também a vitamina D, que é um hormônio também. Chama vitamina, mas na verdade ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. Mas a outra parte também é que, causando essa inflamação intestinal, as células têm que estar assim, juntinhas. E eu vou causando buracos. Esses buracos vão fazer com que entrem moléculas maiores que não eram para estar entrando. E aí, além de, por exemplo, você fazer com que você retenha mais gordura, que você fique assim, absorva mais desses nutrientes que a gente não quer absorver tanto, eu vou entrar moléculas que não eram para entrar e o seu corpo vai falar: opa, não é meu, ataca. E aí, o que ele faz? Ele gera, então, essa inflamação, gera anticorpos. Esses anticorpos contra esses alimentos, contra essas proteínas, às vezes, por similaridade, o que ele faz? Ele acha algum lugar no seu corpo que é parecido. Ele fala assim: ali também, vou atacar ali. Tá igual. E ataca. Sabe? Às vezes, isso acontece de atacar a sua tireoide. Aí surgem as doenças autoimunes. Por exemplo, a tireoidite de Hashimoto. Então, a tireoidite de Hashimoto ela é uma doença autoimune que parte da sua origem é intestinal, não toda, mas grande parte tem relação com a origem intestinal. E aí você vai atacando a sua tireoide. Atacando a sua tireoide, com o tempo, ela vai ficando toda cheia de cicatriz. E de tanto que você bate nela, ela vai parando de funcionar. Aí você desenvolve o hipotireoidismo. Então, tireoidite de Hashimoto e hipotireoidismo não são a mesma coisa. Nem todo mundo que tem Hashimoto vai ter hipotireoidismo. É uma tendência, concorda? Assim, você vai atacando, 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 uma hora ela vai parar de funcionar. Mas não é todo mundo que vai ter o hipotireoidismo. É a maior parte das pessoas. Inclusive, essa é a maior causa de hipotireoidismo no Brasil, é o Hashimoto. Mas existem outras causas, né? Então, a saúde do intestino é interessante por isso. A doença de Graves também, ela também é uma doença autoimune. Mas aí, em vez de destruir, ela faz com que a glândula produza o hormônio em excesso. E aí, produzindo o hormônio em excesso, eu causo hipertireoidismo com todas aquelas coisas que vêm junto, dentre elas a fibrilação arterial, alterações cardíacas, né? Como, por exemplo, arritmias, fibrilações, uma série de outras alterações que podem vir aí com a gente. Então, a tireoidite de Hashimoto, ela pode ser uma consequência do hipotireoidismo, doutora? O contrário. O hipotireoidismo o hipotireoidismo é uma consequência da tireoidite de Hashimoto. Ela causa o hipo. E a pessoa que tem a tireoidite de Hashimoto, ela vive com uma dieta bem rigorosa, né? Porque se é basicamente do intestino, tem certos alimentos que são mais inflamatórios e que pioram a situação. Então, a maioria não faz isso. Mas, e aí existe uma pergunta que é muito legal. Se eu uso remédio, a levotiroxina, tenho Hashimoto, eu vou usar o remédio para sempre? Depende. Se a sua tireoide ainda funciona, ela ainda não foi completamente destruída pelo Hashimoto, existe uma chance de você, mudando seus hábitos, ela ir voltando a funcionar. Porque se você parar de bater, ela reage. Então, se você muda a sua alimentação e você tira os alimentos inflamatórios, você vai dando tempo dela ir funcionando. E aí tem muita gente que controla peso, faz exercício, muda dieta, faz uma série de outras coisas, e aí consegue ir reduzindo a medicação, algumas até a ficar sem a medicação. Então, tem gente que tem Hashimoto e ainda não tem hipotireoidismo. E aí pergunta, não precisa fazer nada? Não precisa tomar levotiroxina, mas a gente tem um monte de coisa para fazer. Começando a dar uma arrumada na bagunça,
né? Por quê? Porque aí você evita, você freia esse ataque da sua tireoide. E aí você vai viver sem o hipotireoidismo o maior tempo possível, se possível, para sempre, né? Sim. Mas aí, realmente, aí vai entrar... o que que você prefere? Você prefere mudar os hábitos, mudar a alimentação, fazer exercício, controlar o peso? Ou você prefere ficar do jeito que tá e tomar o remédio? Tá tudo bem. A opção é sua. Não tem certo ou errado. Né? É o que que é melhor para você. Perguntou, uma pessoa que perguntou aqui, doutora, qual exame que você descobre que tem a tireoidite Hashimoto? Tá. A tireoidite Hashimoto, o principal exame que a gente vai olhar, você vai procurar os anticorpos. Você vai ver se tem anticorpos que são sugestivos de Hashimoto. O principal é o anti-TPO, tá? A antitireoglobulina pode mostrar um pouquinho também, mas principalmente o anti-TPO. Então, se vier com anti-TPO alto, ele é altamente sugestivo de Hashimoto. Na verdade, ele é o diagnóstico de Hashimoto. É no exame de sangue que você também Exame de vê isso. sangue. Tanto a alteração de tireoide hormonal normalmente é exame de É sangue, exame né, de doutora? sangue. Então, a gente não falou isso lá no começo. O hipotireoidismo, o que que eu vou ter? E aí é a grande confusão das pessoas acham que tem hiper ou que tem hipo, o que que é que tem por causa do TSH. Porque o nosso corpo gosta de ser complexo. Claro, porque se fosse para ser fácil, não ia ter graça. Então é o Né? seguinte: a hipófise lá em cima, a tireoide aqui embaixo. Uma conversa com a outra. Quando um hormônio sobe, o outro desce. Então, eu vou dar o nome da doença pelo que a tireoide produz. Se a tireoide produz pouco T4, o seu TSH tá alto. É. Então, se a pessoa tem hipotireoidismo, ela tem o TSH alto. E aí tem muita gente que fala assim, eu tenho hipertireoidismo porque meu TSH tá alto. Não. Se o seu TSH tá alto, você tem hipo. É sempre o contrário. Se você olhar pelo TSH, vai ser sempre o contrário. Se você olhar pelo que a tireoide está produzindo, no caso o T4, é o que faz o sentido do nome. Então, no hipertireoidismo, vai ser o contrário. Se a tireoide está produzindo muito, TSH lá embaixo. Eu vi alguém aqui colocando que o TSH estava 001. Isso é um hipertireoidismo. Então, o que que eu vou olhar de exame de sangue? Normalmente, o que que é pedido? T4, TSH. Tem outros exames que eu posso pedir? Sim, eu posso pedir T4, posso pedir TSH, posso pedir o T3. Existe o T3 reverso, existe o anti-TPO. Para quem faz controle do câncer de tireoide, tem outros também que a gente pede, que é a tireoglobulina e a antitireoglobulina. Então, existem outros exames de sangue. Mas o que que é o basicão do basicão? T4, TSH. Para ver Hashimoto, T4, TSH e anti-TPO. Para ver Graves, T4, TSH, e aí você vai fazer o TRAB, que é para poder ver os anticorpos que dão o diagnóstico de Graves, que também são, como eu disse, é uma doença autoimune. Doutora, essas doenças, essas alterações hormonais da tireoide, elas podem ser de causa hereditária ou não? Existe uma pequena parcela que é hereditário, a maioria não é, a maioria ela é... O hipotireoidismo, por exemplo, é a principal causa, é o Hashimoto, então não é hereditário, mas existe uma parcela que é de causa hereditária, sim. O hipertireoidismo, ele também tem uma parcela muito pequena, a maior parte ou é a doença de Plummer, que é a doença de Plummer? É um nódulo tóxico. O nódulo, a bolinha, produz hormônio em excesso. Nesse caso, o principal tratamento é a cirurgia, não é o remédio. Quando é o Graves, que é a principal causa, que é a tireoide toda produzindo hormônio em excesso, aí eu uso a medicação, ou eu uso iodo, ou eu faço a cirurgia em último caso, né? Então não precisa se preocupar. Se por acaso sua avó tinha, sua mãe tem, sua irmã tem, sua tia tem, isso não necessariamente quer dizer que você tem. Não necessariamente. Mas aí entra outra coisa que é interessante. Por que que às vezes todo mundo na família tem? Porque é hereditário ou porque todo mundo tem o mesmo hábito? Provavelmente é porque todo mundo tem o mesmo É, hábito, né? é. É. A maior Mas parte das vezes tem a ver com hábitos familiares, porque os hábitos familiares são semelhantes. E aí todo mundo na casa come de um jeito, todo mundo na casa come mal.
e aí isso vai acontecer. Então é mais por hábitos do que por hereditariedade. Mas sim, existe uma pequena parcela que é hereditário. Tem uma pergunta que subiu aqui, que a pessoa perguntou qual que é a TSH normal que nós podemos ter. Às vezes muda de laboratório para laboratório, tá? Eu vou falar uma média, mas assim, às vezes vai ter pequenas alterações. De 0,5 até 5,5. É a média que é normal. Tem alguns laboratórios que são 0,3, que vão até 5. Então, tem pequenas alterações, mas para vocês terem mais ou menos um valor na cabeça, é isso. O ideal é que o TSH esteja abaixo de 2. Por quê? Acima de 2 é um sinal de sobrecarga. Ela está doente, mas ela ainda não precisa do remédio. Sabe aquela história do pré-diabetes? A pessoa ainda não está Sim, diabética, mas ela está sim. pré-diabética. Então, assim, o TSH abaixo de 2, ele me mostra que ela funciona bem, obrigado. Acima de 2, eu estou tendo pequenas sobrecargas, que um dia pode vir a ser o hipotireoidismo ou não, tá? Mas ela tá dando ali sinaizinhos de alerta. E alguém perguntou aqui quais que são os hábitos que causam hipotireoidismo. Acho que não tem muito hábito, né, doutora, que pode causar É hipotireoidismo. principalmente a alimentação, assim, tudo que Alimentação. causa inflamação no corpo. Então, alimentação, uma alimentação muito. Sabe aquela pessoa que assim, que acorda, come pão, come macarrão, fritura, Eu ia falar Coca-Cola? alimentação gostosa. É, Mentira, isso. gente. Alimentação porca. Isso. É fast food o dia inteiro? Então, é isso. Então, são a alimentação muito errada, a pessoa que não faz exercício físico, porque quando você não coloca o seu corpo para funcionar, é a mesma coisa de você pegar uma máquina e deixá-la um tempão parada. O dia que você for tentar ligar, pode ser que alguma coisa não dê muito certo, esteja ali meio enferrujado. O seu corpo precisa desses exercícios, de se manter em exercício, manter em movimento, para você poder funcionar bem, para poder liberar, inclusive, endorfinas e uma série de outras substâncias no seu corpo. Então, o sedentarismo é um fator de risco também, tá? Para o hipotireoidismo, até para o câncer de tireoide também. Então, quando eu não me coloco em movimento, quando eu tenho uma alimentação muito errada, isso tudo são fatores de risco, são hábitos que acabam afetando, de certa forma, a tireoide. E aí eu sempre falo também que nós somos seres integrados. A gente não é só uma máquina biológica. Existe, e aí vai da crença de cada um, eu vou falar. Às vezes você não vai acreditar nessa palavra, mas você vai entender o contexto, tá, gente? Você é um ser, uma consciência dentro de um corpo, tá? Então, estar integrado com esse algo maior, que seja com o universo, que seja com uma consciência cósmica, que seja com Deus, é importante. Por quê? Essa pergunta me fizeram também recente. Por que você sempre fala que essa conexão tem a ver com a tireoide? Ela tem a ver com você inteira, tá? Mas por que ela é principalmente com a tireoide? Por causa desse eixo intestino-cérebro que eu comentei, e tem isso assim, inúmeros estudos que falam. Quando você se conecta a algo maior, você consegue liberar uma quantidade maior de serotonina, de dopamina e de uma série de outras inas que vão ajudar o seu corpo a funcionar melhor, seja por crença, seja por que for. Fato é que isso te ajuda. Então, quando você está conectado, quando você está integrado nessa parte também, você está bem. Isso é um bem-estar que inclui a parte espiritual, e aí não tem a ver com religião, tem a ver com você estar bem, com o que te conecte, tá? E aí vai de cada um. E eu sempre falo da gratidão aqui também. Por quê? Porque é moda. Não é porque é moda, não. Virou moda. Mas o motivo não é esse. Ela é a forma mais fácil, vamos falar a verdade, ela é a forma mais fácil de você ativar áreas do seu cérebro que vão ser importantes para o seu organismo. O que você vai ativar no seu cérebro?
você vai ter uma maior liberação de serotonina, que é a do bem-estar. Você vai ter a liberação de dopamina. A dopamina, ela te ajuda a ter vontade de ir lá e fazer, sabe? Então, assim, ela te ajuda nisso aí também. Então, quando você é grato, e aí não é aquela gratidão de só assim, ok, muito obrigada. Não. Gratidão ativa, você faz como forma de exercício. E aí todo dia eu boto lá nos meus stories 3 coisinhas pelos quais eu sou grata. Tem dia que eu tô tão cansada que eu durmo sem colocar, mas eu faço pra mim, mas às vezes eu não posto nos stories. Mas assim, faça todos os dias, tá? Eu já faço tem acho que uns 4 ou 5 anos. Isso teve um estudo da Mayo Clinic, que é o principal rede de estudos que a gente tem dessa parte da parte das emoções, da psique humana mesmo. Então, existe um estudo deles que mostra que quem faz esse caderno, o diário da gratidão, que você coloca pelo menos 3 coisas pelos quais você foi grata todos os dias, isso ativa áreas no seu... ativa áreas no seu cérebro. Por exemplo, o hipocampo, a área de recompensa. E isso faz com que você mude o seu foco. E se fosse só isso, só mudasse o seu foco, sinceramente, já valia a pena. Mas ele vai te ajudar de outras formas também, inclusive aumentando a vitamina D do seu corpo. E a vitamina D, ela é um hormônio que está relacionado à sua imunidade. Teve estudos, inclusive, até durante essa pandemia, quem tinha níveis de vitamina D mais altas não tiveram infecções graves. Então, a vitamina D, ela está relacionada à sua imunidade. A imunidade inata que a gente tem no corpo. Tem relação direta com a tireoide também, a vitamina D. Então, tudo isso está integrado. Então, quando eu falo que a gente tem que cuidar da alimentação, do exercício, da parte espiritual, que seja meditação, respiração, gratidão, não é só porque é bonitinho, porque tá na moda, é porque isso de fato ajuda partes periféricas que a gente acha que não é importante, mas são importantes sim, para que você esteja bem como um todo. Ajuda como um todo, né, doutora? Bom, eu sou suspeita também, porque eu faço sou assim. praticante. E é muito louco quando você vê que uma coisa que parece tão boba, tão simples, mas que muda de uma forma tão generosa, assim, tudo, assim, você passa a enxergar um outro aspecto, com outros olhos, né? E quando você passa a enxergar com outros, a vida é muito mais fácil. É muito mais tranquila. Porque você olha assim e fala assim, tá, não preciso me preocupar com isso. Você aprende a ser espelho e não esponja. Exatamente. Bate e vai. Você não absorve aquela carga toda para você. Então fica mais leve. Os problemas não deixam de existir. Não existe varinha mágica. Mas você lida com eles de uma forma mais fácil. Se torna algo muito mais tranquilo, né? Você começa a enxergar situações assim que você fala, ai, tá tudo bem. Hoje é um dia, amanhã é outra. Até no nível de tranquilidade também, tudo, né? Eu sou extremamente suspeita, né, para falar sobre isso. Somos todas. Sou muito suspeita para falar disso, mas é o cuidar do corpo como um todo, né, doutora? Não é só a carcaça física, mas principalmente o mental, o cérebro, né? Que é o que comanda aí o nosso corpo, né? Com certeza. E aí, só uma coisa que eu lembrei, nós estamos chegando perto do Dia das Mães. Hipotireoidismo e gravidez, ou hipertireoidismo e gravidez, isso é uma coisa que sempre me perguntam também. O hipotireoidismo, ele afeta para engravidar? Sim. Diminui a fertilidade, fica mais difícil para a mulher engravidar, então ela tem uma maior dificuldade em engravidar. E durante a gravidez, ela precisa de um controle de perto, porque o hormônio tem que estar certinho. E às vezes, essa alteração hormonal, a alteração da necessidade do hormônio, ela vai acontecer mais de uma vez. Todo mundo vai ter que aumentar a dose durante a gravidez, porque você aumenta o seu metabolismo. Mas às vezes você vai ter que aumentar mais de uma vez. Então você precisa desse controle bem de pertinho, tá? Mas assim, a gravidez em si não é o problema. É só você manter ali as doses do hormônio adequado.
Mas sim, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, às vezes, para engravidar quando não está bem controlado. O hipertireoidismo não afeta para engravidar. A pessoa consegue engravidar, mas ela tem dificuldade em se manter grávida. Muitas vezes ela perde o neném. E aí é bem frequente, exatamente por causa desse metabolismo extremamente acelerado, o corpo acaba expulsando ali o embrião muito precocemente. E aí o controle do hipertireoidismo durante a gravidez é um pouco mais delicado também, porque a pessoa às vezes ela vai ter o metabolismo vai acelerar ainda mais durante a gravidez. E a hora do parto também a gente pode ter grandes hemorragias, sangramentos, por isso que precisa do controle. O ideal é que a pessoa engravide já com o hipertireoidismo controlado. Se acontecer dele estar descontrolado, a gente pode ter essas complicações. Totalmente possível de sair tudo muito bem, obrigada também, mas é importante fazer esse controle muito de perto, porque aí a gente tem riscos maiores, né? Então, só nós estamos chegando no Dia das Mães e eu sei que muita gente me pergunta, vou poder engravidar? Não vou poder engravidar? Pode, mas precisa de tomar alguns cuidados, no hiper, cuidados um pouquinho maiores. O hiper é sempre mais um pouquinho grave, né, doutora, do que o hipotireoidismo. Né? Gente, eu queria ficar aqui mais horas, mas assim, já o negocinho apita aqui, eu falar, ai, gente, tinha tanta coisa para perguntar ainda, porque eu tinha mesmo. Mas olha, doutora, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Por toda a parceria, acho que por todas as vezes que eu preciso, dou um grito lá, a senhora, não, peraí, né? Então, eu queria demais agradecer, obrigada pelo conteúdo, que eu acho riquíssimo. Que bom que, graças a Deus, está se expandindo. Eu espero que se expanda cada vez mais. Eu sempre falo isso, eu espero que o seu conteúdo cresça cada vez mais, porque além de, obviamente, ele ser riquíssimo, ele tem um que a mais ali que eu acho que as pessoas precisam saber mais sobre. E isso é maravilhosa. Eu sou meio suspeita. Obrigada. Então, queria demais agradecer. Obrigada. Mas nós vamos ter parte 2, que depois a gente combina já. E aí nós vamos conversar da parte cirúrgica da coisa, ou não cirúrgica, que pode ser acompanhar spoiler já, né? Não necessariamente você precisa operar, você pode sim só acompanhar. Mas nós vamos conversar dos carocinhos na dona tireoide. Exatamente, carocinho, bolinha, nódulo. Será que todo nódulo opera? Será, doutora? Não sei. Eu acho que eu já meio que respondi, mas. Não respondeu, não, gente. Assiste lá a parte 2. Isso, parte 2. Mas assim, ó, dúvidas que ficaram ainda, tá, gente? Que às vezes a gente não conseguiu responder aqui, ou quem assistiu depois e não conseguiu fazer as perguntas, deixa aqui pra gente nos comentários, a live vai ficar salva, né? Doutora, é incrível, deixa no comentário que ela responde. Respondo. Se vocês puderem me marcar, fica mais fácil de eu entender que é pra responder. Mas mesmo que não me marcar, eu vou fuçar e vou responder, tá? Mas assim, deixa tudo lá nos comentários que eu vou respondendo todo mundo, tá bom? E a gente vai continuando esse bate-papo aqui que dá para estender. Sim. Doutora, obrigada, viu? Mais uma vez, a gente se vê na próxima. Nas próximas. Sim. Olha, já tô vendo mais. Ótimo. Abusada. Pode chamar que a gente vem com o maior prazer. Um beijo. Boa noite, Boa doutora. noite, gente. Tchau, borboletas. Tchau. Com essas meninas. Voa, borboleta. Voa, Tá, gente? Vai ficar salvo aqui no perfil aqui da Parótida e no perfil da doutora também, tá bom, gente? A gente volta aí, eu vou combinar com a doutora pra gente falar dos carocinhos, bolinhas e afins. Certo, gente? Ó, obrigada a todo mundo que me acompanhou a doutora por aqui.